a gente está estudando ainda a análise combinatória, né? A probabilidade é uma parte aí da análise combinatória e nós estamos no estudo das probabilidades. Muito bem. E hoje nós vamos falar sobre o cálculo propriamente, né, da probabilidade. É muito importante que a gente se lembre lá o que é o espaço amostral, que a gente está discutindo bastante até ontem, né? Muito importante que a gente se lembre o que é o evento, né, que são conjuntos. E, claro, o número de elementos desses conjuntos, o número de elementos do espaço amostral e o número de elementos do evento, né, que aqui eu vou chamar de evento A, por exemplo. Tá? Como eu disse, no nosso livro, e de maneira geral nos livros didáticos, né, há meio que uma convenção aí de chamar o espaço amostral de E, né, e os eventos A, B, C, enfim. Mas isso é uma convenção aí didática, né? A gente pode nomear com outras letras, desde que você saiba do que está falando, a que você se refere, né? Então nós vamos tratar hoje aqui de como calcular a probabilidade de um determinado evento ocorrer, né? Então vamos lá. Bom, tem aqui um texto, a gente vai discutir um pouco, vamos ler aqui, né? Ó. Probabilidade de um evento. Vamos ler aqui. Agora nós vamos aprender a calcular a probabilidade, que é a chance de um evento, né, acontecer. Em espaços amostrais equiprováveis, que a gente já sabe o que é. O que são espaços amostrais equiprováveis? Quer dizer que dentro daquele espaço amostral, cada um dos resultados tem a mesma chance de ocorrer. Por isso que eles são chamados de espaços amostrais equiprováveis, né? Bom, normalmente uma probabilidade é expressa por meio de uma fração ou uma porcentagem. Vou escrever aqui, ó. Ou é uma fração ou é uma porcentagem. Nós vamos também discutir isso. É a forma como a gente expressa, né, o resultado de uma probabilidade. Então vamos a um exemplo aqui que o texto trouxe para nós. Suponhamos o experimento, né, olha lá, aqui é o experimento aleatório. Sortear um número inteiro de 1 a 5. Ou seja, eu tenho lá números de 1 a 5 e vou sortear um deles, né? O seu espaço amostral tá aqui, ó, espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o conjunto que traz aquilo, que traz todos os resultados possíveis. Então, pode sair o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 ou o número 5. Então, é como se fosse um sorteio, né, em que eu coloco esses números e aí eu vou sortear um. Então, dentro deste conjunto está tudo o que pode ocorrer, né? Não tem nada que vai acontecer no sorteio que não esteja aqui dentro deste conjunto. Bom, e aí aqui, olha só, nós temos o número de elementos do espaço amostral, que a gente denota dessa maneira, como eu falei aqui antes na abertura, né? Número de elementos do espaço amostral, que é 5. Né? Por quê? Porque tem 5 elementos dentro deste conjunto. A gente já discutiu isso aí bastante, então agora é o momento da gente utilizar isso como ferramenta. Bom, suponhamos o evento, agora é um evento, resultado menor que 3. Uma espécie de, um exemplo, né? Uma espécie de uma aposta. Né? Então, olha, eu vou sortear um número de 1 a 5. E aí o evento é como se eu fizesse uma aposta. Eu aposto que o resultado vai ser menor que 3. Pode ser que sim, pode ser que não, pelo que a gente
Viu aqui? Então, este evento aqui está representado pelo conjunto A, né? Bom, eu quero que saia um resultado menor que 3. Então, no evento, eu coloco apenas os elementos que satisfazem aquilo que foi determinado no evento. Resultado menor que 3, só o 1 ou o 2, né? Dentre esses resultados possíveis, apenas o 1 e o 2 servem para aquilo que eu quero. Então aqui eu tenho o número de elementos do evento, né? O número de elementos do evento A. Lembra dessa anotação aqui, né? Ó, número de elementos do evento A. São 2, porque há apenas 2 resultados que satisfazem aquilo que foi proposto pelo evento. Então, eu tenho aqui o número do evento 2, né? Número de elementos do evento. Bom, podemos dizer que o evento A tem 2 chances em 5 de ocorrer. Isso aqui é importante, hein? Olha. Podemos dizer que o evento A tem 2 chances em 5 de ocorrer. Por isso, a probabilidade de ocorrer o evento A, indicada por P de A, e aqui é uma novidade, vou fazer uma observação aqui, ó, né? Se eu tenho um evento A, a probabilidade de ocorrer o evento A é denotada dessa forma, né? Se eu tenho um evento B, a probabilidade de ocorrer o evento B é denotada dessa forma. Então, nós vamos denotar aqui a probabilidade de um evento dessa maneira, o registro, né? Então, a probabilidade de ocorrer o evento A é calculada assim, olha só. Número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do meu experimento, né, do espaço amostral. Então, bom, são 2 elementos do conjunto A e 5 elementos do espaço amostral. Então, a chance de acontecer é 2 em 5, ou seja, 2/5, que é a forma fracionária de se manifestar o resultado de uma probabilidade, né? E aí você faz o cálculo, né? 2 dividido por 5 dá 0,4, e o 0,4 transformado em porcentagem, tem que multiplicar por 100, né? Olha aí, vira 40%, que é a forma em porcentagem. Tá? Então aqui são primeiro 2 elementos muito importantes que precisam ficar aqui, né, neste quadro aqui, né? Primeiro é a ideia do que é a probabilidade de acontecer um evento. É até um cálculo que é muito intuitivo, pelo menos nesse nível, porque vocês viram que o exemplo é muito simples. A ideia aqui é que a gente pegue mesmo um evento simples para compreender a ideia, né? Há eventos que são um pouco mais complexos, nós vamos falar sobre eles, mas aqui o importante é a ideia da probabilidade, porque essa vai se manter mesmo em situações mais complexas. Então, qual que é a ideia? Poxa, tem 5 resultados. Desses 5 resultados, só 2 me satisfazem, né? Ou seja, eu quero tirar um número menor que 3. Poxa, então eu tenho 2 resultados favoráveis num total de 5. É intuitivo isso, né? Então eu tenho 2 chances em 5, ou 2/5, que é a fração, né? Então uma das ideias que precisa ficar aqui de forma muito forte, fundamental aqui, é este método, né? Essa ideia da probabilidade, que é o quê? Quantidade de resultados que me favorecem, que favorecem ao evento, dividido pela quantidade de resultados totais do experimento. Perfeito? E a outra ideia é a forma de representar esse resultado, né? Esse resultado pode aparecer na forma fracionária e pode aparecer na forma de porcentagem. Em geral, a gente usa mais a porcentagem, porque me dá uma noção um pouco mais clara aí das chances que um evento tem de acontecer, né? Então, por exemplo, aqui, sorteando um número de 1 a 5, eu tenho 40% de chance
de que o número sorteado seja menor do que 3. Quer dizer, é uma chance até razoável, né? 40%. Né? Não é maioria, mas é uma chance muito boa. Se eu tivesse 40% de chance de ganhar na Mega Sena, seria maravilhoso, né? Enfim. Agora tem um outro detalhe que é importante, que é esse valor intermediário aqui, ó, né? Que aqui não está citado, mas eu vou salientar. Algumas vezes, para efeito de registro científico, a probabilidade não vai ser representada na forma fracionária e nem na forma de porcentagem. Ela vai ser representada nessa forma que está aqui no meio, e a gente pode chamar, né, designar como índice. Essa é aquela linguagem mais científica, né? Ah, você, por exemplo, possivelmente, eu fico imaginando o número de documentos que está sendo expedido pela medicina atualmente a respeito do Covid. E eles trabalham com probabilidade, não tenha dúvida, porque eles estão fazendo testes de medicamentos, eles estão fazendo testes de possivelmente lá de alguma proteína, de algum, enfim, algum elemento que combata o vírus, né, sem prejudicar o organismo, claro, né? Matar o vírus é muito fácil. O problema é matar o vírus e deixar a pessoa viva, então tem que ter esse cuidado. E aí, como são feitos os testes? Por isso que se fala que demora muito, por quê? Porque eles pegam um grupo de pessoas, né, para fazer os testes, que é tudo controlado, né? Essas pessoas têm que representar a população, ou seja, tem que colocar pessoas de ambos os sexos, pessoas de alimentação saudável, pessoa com alimentação nem tão saudável, pessoas com hipertensão, com diabetes, pessoas que são muito saudáveis, que praticam esporte. Enfim, eles têm que pegar um grupo que representa a sociedade como um todo, né? E aí eles vão fazendo testes e vão verificando os resultados, não só para o Covid, mas enfim, né? A metodologia aí na medicina, ela é a partir de testes. Eles levantam hipóteses em laboratório, fazem testes às vezes com cobaias, e depois, quando conclui-se mais acertadamente que aquilo pode ter uma chance, olha aí, tem uma probabilidade de dar certo, eles vão para os testes em humanos. E os resultados normalmente são fornecidos em índice, né? Olha, o medicamento demonstrou uma eficácia de 0,4. O que é o 0,4? É 40%, né? É 2/5, mas lá na linguagem mais científica, em geral, eles usam o índice. E aí é muito importante que a gente entenda uma coisa, aí vamos falar um pouco de aritmética, né? Como eu divido o número de elementos, ó, lá no alto, ó, como eu divido o número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral, sempre, vou escrever com letras maiúsculas, sempre o número de cima, chamado de numerador, né, sempre vai ser menor do que o número de baixo. Prestem atenção. É impossível que dentro de um total de 5 chances, de 5 resultados, existam mais de 5 resultados que me satisfazem. Não tem como, né? Quantos resultados possíveis ao todo? São 5. Quantos satisfazem o que eu quero? 7. Não existe isso aí. Então, o de cima aqui, no máximo, ele pode ser igual ao de baixo. No máximo. Mas, em geral, ele sempre será menor. E aí o que vai acontecer? Quando eu divido um número menor por um número maior, o resultado da probabilidade, vou escrever aqui embaixo, turma, ó, anotações. O resultado da probabilidade sempre vai ser um valor entre 0 e 1. Então, quando eu faço a divisão, sempre vai dar 0, alguma coisa. Isso aí é aritmética, né? Se eu dividir um número menor por um número maior, sempre vai dar um número entre 0 e 1. Na verdade, aqui pode ser igual aqui e aqui, né?
Porque, por exemplo, olha, eu vou sortear aqui nesse caso, vou sortear um número de 1 a 5. Ah, e eu quero que o resultado seja um número menor que 6. Eu tenho 100% de chance. Então, vai ser 5 dividido por 5, que vai dar 1. E esse 1 multiplico por 100 é 100%. Né? Agora, olha, eu vou sortear aqui os números entre 1 e 5 e quero que saia um número maior que 5. É impossível, então vai ser 0. Né? Então, mas esses são os limites. Ou não tem chance nenhuma, ou tem todas as chances. Não tem como ter 120% de chance. Isso aí é um negócio que, né, não é nem é impossível. A gente só consegue imaginar isso, mas não consegue conceber isso de forma nem teórica até, né? Enfim, então veja, este exemplo ele é muito simples, muito tranquilo de compreender aqui a probabilidade. No entanto, eu quero que o foco aqui seja na ideia da probabilidade. Probabilidade, então eu pego os resultados que servem para mim, ou seja, que me satisfazem, e divido pelo total de resultados daquele experimento aleatório, né? Então, o que fica para nós aqui? Está aqui no quadrinho aqui embaixo, olha. O cálculo da probabilidade é feito sempre com base neste preceito. Número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Quer dizer, as respostas que me satisfazem dividido pelos resultados, né, totais possíveis. Né? Então aqui, ó, são 2 resultados que me satisfazem, 2 aqui em cima, dividido por 5, porque são 5 resultados ao todo. Então essa é a ideia central da probabilidade. Nunca vai fugir disso aí. Perfeito? Então vamos conversar mais um pouco. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma questão resolvida, que também é muito simples, do livro de vocês, né? A questão R6. Então vamos ver o que ela propõe. No lançamento de um dado de 6 faces, determinar a probabilidade de se obter como resultado o número 5, letra A, né? E letra B, um número ímpar. Repare que eu tenho um experimento aleatório que é lançar um dado. E eu tenho 2 eventos, né? Na letra A eu quero que saia o número 5. E na letra B eu quero que saia um número ímpar. Então são coisas diferentes relacionadas ao mesmo experimento. Então vamos aqui. Vamos escrever o espaço amostral. O que é o espaço amostral? Quando eu lanço um dado, bom, são todos os resultados possíveis. Quando eu lanço um dado, os resultados possíveis são esses aqui. Simples assim. Ou sai o número 1, né, um dado comum, né? Ou sai o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Esse é o espaço amostral. Qual é, então, o número de elementos do espaço amostral? É 6. Bom, agora vamos para a letra A. Eu vou chamar esse evento de evento A. Quero que o número 5 é o número que seja sorteado. Então eu tenho aqui apenas o número 5 servindo como aquilo que atende a solicitação lá. Bom, qual o número de elementos do meu evento? É 1, né? Só tem um número. Bom, e a probabilidade de acontecer o evento A? A probabilidade de acontecer o evento A é número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Professor, mas não precisa nem escrever tudo isso. Só de ler eu já sabia que era 1 em 6. Só de ler. Eu vou lançar 6, são 6 números, eu quero que saia o número 5, então a minha chance é 1 em 6. Claro, né, que aqui nós estamos discutindo a ideia com calma, para todo mundo compreender. E se você teve essa reação, que bom, quer dizer que você entendeu bem a ideia da probabilidade. Aliás, você já conhecia antes mesmo que eu ensinasse aqui hoje. No entanto, a gente vai com calma porque
às vezes o problema não está no cálculo da probabilidade, o problema está no espaço amostral e no experimento, e no evento, né? Mas vamos lá, vamos com calma. E finalmente, na letra B, eu tenho o meu evento B. O que é o evento B? Eu quero que saia um número ímpar. Então, quais são os resultados que me satisfazem? O 1, o 3 e o 5. Quer dizer que o número de elementos do evento B é 3. Então, a probabilidade do evento B é número de elementos de B dividido pelo número de elementos total. São 3 em 6, né? Aí, como eu tinha dito antes, né, dá até para dividir, né? Aqui nesse caso dá 0,5. E aí você multiplica por 100, vai dar 50%. Vamos fazer o do um sexto aqui também. Espera aí, só um instantinho. Opa. Isso. Então eu vou dividir, vai dar 0,1. Vai sobrar. Deixa eu fazer aqui. Isso, vai sobrar 4. Aí eu vou pôr o 0,6. Aí vai sobrar 4 de novo. Então é 1,666 com dízima. E isso vai dar aproximadamente, né, 16,7%. De acordo? Então, eu tinha parado na fração, né? Mas é bom mostrar que a gente tem a porcentagem também. Então, olha só. Eu vou lançar um dado, qual a chance que eu tenho de sair número 5? Eu tenho 16,7% de chance, ou 1 em 6. Vou lançar o dado e qual a chance de sair um número ímpar? Bom, 3 em 6 ou 50%, que é metade dos casos. Muito tranquilo mesmo, né? Até dá a impressão assim, não precisava nem a gente ter uma aula disso aí, estudar, porque é uma coisa que é razoável. Bom, agora aqui, vamos a este caso, que é o R7, também é uma questão resolvida que tem no livro de vocês. Jogando-se uma moeda 3 vezes, qual a probabilidade de resultarem 2 caras e uma coroa? Ó, vamos chamar, como a gente tem feito, né? K de cara e C de coroa. Então vamos entender aqui a situação. Qual é o meu experimento aleatório? O experimento é lançar a moeda 3 vezes. Então eu vou jogar a moeda a primeira vez e vou jogar a segunda vez e vou jogar a terceira vez. Perfeito? Quando eu lançar a primeira vez, quantos resultados possíveis eu tenho? Só 2, ou cara ou coroa. Quando eu lançar a segunda vez, o mesmo acontece. E quando eu lançar a terceira vez, acontece a mesma coisa. Em cada lançamento eu tenho dois resultados possíveis, né? Agora, observe que aqui eu fiz questão de escrever dessa forma, por quê? Porque a gente entende que cada lançamento é uma etapa. E quando a gente tem etapas, a gente tem que cumprir todas as etapas. Eu não posso cumprir uma e deixar de cumprir as demais, né? Não são hipóteses, são etapas. Sendo etapas, o que acontece? O princípio de cálculo de contagem que a gente aplica aqui é o princípio multiplicativo. Então aqui o resultado é 8.
O que é esse 8? Aí agora que vem, né, a grande diferença, embora essa questão seja simples também, mas tem uma certa diferença já em relação ao que nós falamos antes. Repare que eu não estou escrevendo o espaço amostral. Olha lá, espaço amostral. Até porque eu não preciso escrevê-lo, né? Na questão anterior, eu escrevi o espaço amostral, porque ele é tranquilo. Mas aqui, até dá para eu escrever, mas é um trabalho que, para mim, não vai ter utilidade. Qual que é o espaço amostral? Bom, todos os resultados possíveis lançando a moeda 3 vezes. Então pode dar 3 caras, pode dar duas. Opa! Pode dar 2 caras seguidas e a última coroa. Pode dar primeira cara, segunda coroa, terceira cara. Pode dar primeira coroa e 2 caras seguidos e assim por diante. Mas o que eu preciso aqui, de fato? Eu preciso do número de elementos do espaço amostral, ou seja, quantos resultados vai dar aqui. Entende? Então, se eu for escrevê-los assim, eu posso me perder. Aqui, nem tanto, porque são poucos. Mas vai chegar casos que a gente vai ter muitos casos, né? Muitos resultados possíveis. Então, a ideia não é escrever o espaço amostral, mas calcular a quantidade do espaço amostral. E isso está feito aqui, ó. Olha só. Ou seja, a gente está usando o nosso cálculo combinatório aqui. Repare que a gente usou aqui o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Foi um dos primeiros conceitos que a gente discutiu. Então está aqui. Número de elementos do espaço amostral é 8. Agora, quem é o meu evento? Vamos aqui para baixo de novo para a gente conversar. Ó. Quem é o meu evento? Bom, o meu evento é que eu tenha, cadê? Ó, 2 caras e uma coroa. Bom, eu quero 2 caras e uma coroa. Bom, 2 caras e uma coroa. Quantos resultados possíveis eu tenho? Cara, cara e coroa. É um caso. Mas eu posso ter cara, coroa e cara. É outro caso. Mas eu posso ter coroa, cara e cara. Considerando que são 3 lançamentos, isso é tudo que é possível. Que são o quê? Vou chamar esse evento de evento A, né? Então, o número de elementos do evento A é quanto? É 3. Por quê? Porque só tem esses 3 resultados possíveis. Mas aí você fala assim, bom, professor, você montou aqui, e se fosse mais, né, como é que eu montaria? Na verdade, você não monta, né? Imagina que eu tenho 3 letras e quero misturar as 3 letras. Né? Se você quiser fazer, aliás, misturar as 3 letras, lembrando que tem uma repetida, né? Essa é a ideia. Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Porque a ideia não é você montar, a ideia é você calcular. Então, ó, eu tenho um caso é esse. E os outros casos? Bom, os outros casos é só misturar isso aqui. Ou então eu tenho uma permutação de 3 letras com uma letra repetida 2 vezes, que é o K. Bom, então isso aqui vai dar 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Que é 6 dividido por 2, que dá 3. Entendem? Então, nós vamos aplicar aqui os conceitos de cálculo combinatório que a gente aprendeu. Né? Então, é claro que nesse caso, nesse exemplo, é facinho de montar. Então, por isso que eu montei aqui, né? KKC, KCK e CKK. São os 3 casos que aparecem 2 caras e uma coroa. Mas são 3 casos. E agora a gente vai para o que está realmente sendo solicitado. Qual é a probabilidade de acontecer o evento A? Número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos totais.
Então, são 3 num total de 8. Se a gente fizer essa divisão aqui, aqui vai dar 3, não, 3, 24, 6, 60, 7, vai sobrar 4, e aqui 5. 0,375 exato. E isso multiplicado, desculpa, gente, isso multiplicado por 100 dá 37,5%. Tá aí. Então, lançando-se uma moeda 3 vezes seguidas, a chance de sair 2 caras e uma coroa é de 37,5%. Ou 3 em 8. Joia? Alguém tem alguma pergunta aí? Interromper agora? Eu sigo em diante. Então, vamos lá. Agora tem um outro caso aqui que tem um pouquinho mais de complexidade, ou seja, o cálculo de probabilidade em si é tranquilo, mas para chegar até ele a gente tem um certo trabalho. Então vamos ler aqui. Essa também é uma questão resolvida do livro de vocês. De um grupo de 10 pessoas, sendo 6 mulheres e 4 homens, vamos tomar nota aqui. Ó, 10 pessoas, 6 mulheres e 4 homens. Forma-se aleatoriamente uma comissão de 3 pessoas. Então eu vou formar uma comissão de 3 pessoas. Qual a probabilidade de que essa comissão formada tenha 2 mulheres e um homem? Então, eu quero uma comissão que tenha 2 mulheres e um homem. Bom, então vamos. A gente já entendeu, né? Agora vamos separar os elementos, ou seja, quem é quem aqui? Quem é espaço, quem é o experimento aleatório, né? Quem é o espaço amostral e quem é o evento. Então vamos lá. Ó. Qual é o experimento? O experimento aleatório é isso aqui, ó. Formar, né, aleatoriamente uma comissão de 3 pessoas. Então, imagina que eu tenho lá 10 pessoas, imagina que eu pego o nome dessas 10 pessoas, coloco dentro de uma urna e vou sortear 3 pessoas, né? Então, o experimento é o sorteio ou a formação de uma comissão com 3 pessoas. Por mais que isso já esteja claro para vocês, eu vou insistir porque a gente está aqui no momento em que a gente está discutindo os conceitos. Então precisa ser esclarecido ponto a ponto. Bom, esse então é o experimento. Agora, quem é o espaço amostral? Ou seja, todos os resultados possíveis. Opa, amostral. Bom, eu não vou ficar montando aqui todos os resultados. Para pensar. São 10 pessoas. Aí eu pego pessoa A, B e C. Aí eu pego A, B e D. Aí eu pego A, B e E. Eu não vou ficar montando. O que me interessa é a quantidade. E como é que eu faço isso? Bom, se eu tenho 10 pessoas e vou escolher 3 pessoas, eu vou formar o que a gente chama de combinação. Por quê? Porque a hora que eu pego 3 pessoas, por exemplo, A, B e C, não faz a menor diferença se eu sorteio primeiro o B, depois o C, depois o A. Também não faz diferença se eu sorteio primeiro o C, depois A, depois B. E assim por diante. Então, quando eu determino 3 pessoas, aquele grupo está formado.
Não tem como eu trocar eles de lugar e formar outro grupo, porque não tem uma hierarquia, né? É um grupo de 3 pessoas, então não faz diferença. Por isso estamos falando de combinação. Então, olha, o número de elementos do espaço amostral é obtido assim, ó, combinação de 10, combinação de 10 pessoas tomadas de 3 em 3. Bom, nós sabemos calcular isso aqui, ó, o número combinatório 10, 3. Nós não vamos trocar pelo 10, 7, porque assim é mais fácil. Então, 10, 9, 8 sobre 3, 2, 1. Vamos simplificar aqui. 9 por 3 dá 3, 8 por 2 dá 4, e isso vai dar 120. Olha lá, 3 vezes 4, 12 vezes 10, 120. Percebeu como não dava para ficar montando? Imagina, montar aqui 120 comissões, né? Agora, naturalmente, essas são todas as comissões possíveis. Aqui tem comissões que tem 3 homens, tem comissões que tem 3 mulheres, tem comissões que é 2 homens e uma mulher, tem comissões que é 2 mulheres e um homem, e assim vai. Mas eu tenho lá o meu, vou escrever aqui, o meu evento. O que é o meu evento? Vou chamar de evento A. É formar uma comissão que tenha 2 mulheres e um homem. Bom, então aí eu já vou precisar usar o valor separado aqui, ó, né? As pessoas aqui como um todo, 10 pessoas, mas aqui elas estão qualificadas, né? 6 mulheres e 4 homens. Então estão separadas aqui pelo gênero. Então vamos lá. 2 mulheres. Como é que eu faço para escolher 2 mulheres em 6? Combinação, vou escrever aqui. Combinação de 6 mulheres tomadas de 2 em 2. E como é que eu faço para escolher um homem em 4? Bom, aí é tranquilo, né? Eu vou escolher um só, então eu tenho 4 opções. Bom, como isso são etapas, princípio multiplicativo. Então vamos calcular, né? Aqui, combinação 6, 2. Como é que fica? 6 vezes 5 dividido por 2, que dá 15. Então aqui eu tenho 15 vezes 4, que dá 60. Bom, agora vamos entender. O que é o 120? São todas as comissões possíveis. O que é o 60? São apenas aquelas que eu quero que satisfazem a exigência, que tenha 2 homens e uma mulher. Agora, agora fica fácil, né? Qual é a probabilidade de ocorrer esse evento A? Então, eu vou dividir o número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. 60 por 120. 0,5. 50% de chance. Pronto. Perceba que essa é uma questão de probabilidade. No entanto, se você não dominar o cálculo combinatório, você não chega no resultado, né? O último passo, que é o cálculo da probabilidade, ele é bem tranquilo, ele é até simples, né? Mas você não consegue se você não tiver todo esse procedimento aqui, ó, para calcular a quantidade total e a quantidade parcial lá do evento. Então, é um complemento, né? O cálculo da probabilidade em si, a ideia da probabilidade é algo que a gente domina independente de estudar, né? Ó, eu estou resolvendo uma questão que tem 5 alternativas, né? Aí eu vou chutar. Qual a chance de acertar? Ora, é 1 em 5, é 20%. É tranquilo. Todo mundo pensa assim, isso aí é tranquilo. Então, a probabilidade em si, ela é bastante tranquila de ser calculada nesse aspecto aqui. O problema é a gente determinar aí
os periféricos, né, que agora são periféricos, mas que até ontem era o que a gente estava estudando, que é o espaço amostral e o evento. Então veja, claro que a gente não vai ficar nesse nível só, né? A gente também entende que a probabilidade ela é um número que está entre 0 e 1, né? Ou entre 0 e 100%. Eles têm, a gente tem lá designação para espaços equiprováveis, para evento certo, tudo isso a gente já discutiu. Então, esses conceitos todos vão fazer com que a gente construa aí um corpo teórico sobre a probabilidade.